Gostaria, Elza, de iniciar esse bate-papo com você, falando sobre o protagonismo, né, feminino na profissão farmacêutica. Você que é uma referência, né, de colega farmacêutica, não somente aqui no estado da Bahia, mas no Brasil, por tudo que você construiu para a profissão dentro da sua área de atuação, no caso da farmácia de manipulação, né? E eu queria que você se apresentasse aqui, né? Eu sei que você é de Paramirim, né, aqui do interior do estado da Bahia, que vem de uma família de, me parece, 14 irmãos, né? Tem uma história de vida muito bonita, inclusive é estímulo para vários colegas farmacêuticos, né? Seu caminho, sua história. E eu gostaria que você iniciasse aqui se apresentando. Quem é a Edsa Brasil? O que é que levou a fazer farmácia? Né? Como é que você se consolidou, né, como farmacêutica, como mulher, dentro da profissão que você escolheu para exercer? Boa tarde, Martinelli. Boa tarde, ouvintes. Para mim é uma honra estar aqui com você como presidente do meu conselho, presidente do conselho que me orienta, me auxilia, me ajuda. Não aquele conselho punitivo, mas aquele conselho parceiro. Então, o Conselho de Farmácia da Bahia é um conselho parabenizado pela forma como ele atua. Eu me lembro, como eu disse a você logo quando eu cheguei aqui, quando eu logo me formei, não era esse conselho de farmácia. Esse conselho de farmácia hoje é um conselho mais público, mais participativo, mais ao lado do profissional farmacêutico e, de certa forma, capacita o farmacêutico a também a empreender, a ter coragem de brigar pelos seus sonhos, a ter coragem de abrir seu próprio negócio, a ter coragem de botar o conhecimento sempre à frente de tudo, porque sem conhecimento não somos nada. Então, parabéns a Martinelli, não esquecendo do nosso conselheiro, doutor Altamiro, que foi meu colega de turma. Ah, você foi colega de Altamiro, foi? Colega de turma de Altamiro, Olha, do ano de mas você não passou 15 anos na 1985. faculdade de farmácia, não, né? Claro que não, apesar de ter tido duas barrigas na faculdade de Porque o farmácia. Altamiro passou 15 anos para se formar. Não foi 15, não. Então, como você disse, né, eu sou natural de Paramirim, sou catingueira, sou nordestina, sou da Chapada Diamantina. Vim de uma família de 14 irmãos, mais uma irmã que minha mãe adotou com 60 anos, Caterine, com 4 meses de nascida. Minha mãe criou os 14 filhos dela e de meu pai, mais essa que ela adotou e mais 2 netos. Então, minha mãe era aquela mulher que abraçava o mundo, aquela asa grande e que sempre tinha uma orientação para dar a alguém. E se você perguntar o porquê que você chegou até aqui, eu agradeço muito a minha mãe. Por quê? Minha mãe, por ser essa mulher tão batalhadora, tão trabalhadora e semi-analfabeta, ela só sabia escrever o nome muito mal para votar, mas era altamente politizada. Ela sempre dizia que o conhecimento era o que faltava nela e que conhecimento era tudo e que eu deveria sempre estudar muito, saber ler, saber escrever. Então, minha briga é que eu não queria ser o que minha mãe era, uma mulher que ficava em casa só cuidando dos filhos e cuidando do marido. Ela chamava meu pai, imagine você, de seu Augusto. A vida toda ela chamava meu pai de seu Augusto. Então, para você ver, quem escolheu minha mãe para casar com meu pai foi meu avô. Então, eu não queria aquilo para a minha vida. Por isso que eu briguei, disse, minha mãe, eu vou para Salvador, que eu quero fazer uma faculdade, eu quero estudar. Eu quero ser dona da minha própria vida, eu quero ser dona do meu dinheiro. Eu quero ver as coisas e poder comprar sem precisar pedir a um homem. Então, naquela época, o homem era o provedor. Meu pai foi o provedor da nossa casa, apesar dela trabalhar tanto quanto ou mais do que ele. Porque imagina, ela criou 16 filhos. Ela acordava às 5h30 da manhã, 5 horas, 4h30 da manhã, ia dormir sei lá que horas. Então, minha história de vida é essa. Eu nasci no sertão da Bahia e me formei em professora em Paramirim. Eu tinha um noivo, minha mãe queria que eu casasse, fizesse curso de corte e costura. Eu disse, não, minha mãe, Paramirim é pequeno para mim. Eu preciso alcançar voos mais altos. Por isso eu vim para Salvador. Agradeço muito a meu irmão, que já era médico na época, eu time o Brasil, cirurgião vascular. Foi ele que me deu guarida em Salvador. Fiquei durante 2 anos estudando para pré-vestibular, porque eu não sabia química, não sabia física, não sabia matemática do que Otamar ensinava, que foi meu professor de matemática aqui, né? E durante 2 anos eu estudei cursinho em Salvador para fazer
o vestibular e passar na universidade pública. Eu não tinha dinheiro para estudar numa faculdade particular. E no primeiro ano eu fiz medicina, tomei bomba, meu irmão chegou e disse: "Por que você não faz farmácia?" Eu falei: "Como é que eu vou fazer farmácia? Eu não tenho dinheiro para construir um laboratório", porque naquela época os empresários de farmácia não queriam farmacêutico na farmácia. A gente só vislumbrava o laboratório de análises clínica. E aí ele me disse: "Eu coloco um laboratório de análise clínica para você". Eu confiei nisso, acreditei, fiz farmácia, passei na faculdade de farmácia. Durante a faculdade de farmácia eu tive 2 gravidez, que são meus filhos, Igor e Bruno, um hoje com 36, outro com 37 anos. Então, eu demorei para me formar quase 7 anos, não foram 5, como algumas colegas que foram o curso normal, mas durante esses 6 anos estudei, fiz minha carreira como estudante, sempre batalhando. As professoras: "Você é de novo de barriga", mas eu não esquecia do meu propósito de vir para Salvador, que era estudar. Então, agradeço muito a meu irmão, eu Time Brasil, que foi o que me deu condição de fazer o meu cursinho e entrar na Universidade Federal da Bahia. Essa é a minha história quando eu cheguei aqui. E depois eu fui construindo minha história, sempre lembrando aquilo que minha mãe nunca disse para me esquecer: o conhecimento é a base de tudo. E é disso que eu faço minha vida até hoje. Apesar de agora em dezembro eu completar 60 anos, eu continuo incessantemente em busca do conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é que me alimenta, o conhecimento é que me faz mais forte, o conhecimento é que me faz não ter medo. Porque todos nós temos medo, mas a gente tem que enfrentar os nossos medos para saber que somos capazes. Então, imagine você que na época que eu comecei a trabalhar como farmacêutica magistral, o mercado era liderado por homens, e todos no sul do país. Edsa, pensando um pouco nesse cenário que você trouxe desse caminhar, e você falando agora que naquela época o mercado ele era liderado, né, por homens. Eu fiz um levantamento e no dia 19 de novembro a ONU ela coloca essa data como uma data que comemora o empreendedorismo feminino, para que mulheres sejam incentivadas a terem seus próprios negócios. E aí, uns dados levantados pelo IBGE em 2022 colocam que hoje a gente tem quase 10,3 milhões de mulheres donas dos seus próprios negócios, né? E não diferente na área magistral, a Anfarmag também traz essa questão, também trazendo dados do IBGE, dizendo que quase 80% das lideranças na área magistral ela é feminina. E aí eu acho que agora seria até um momento importante de você trazer essa questão de como é que na sua empresa hoje, como é que funciona. São quase um pouco mais de 30 anos na área, eu estava dando uma lida sobre isso, eu acho que foi em 1990 que você formou e iniciou em 1991 na área magistral. Conta um pouquinho para a gente. Bom você falar isso, porque você fala de empreendedorismo e muitos falam de empoderamento feminino. Empoderamento, eu já nasci empoderada. Então, eu acho que é uma expressão assim que empoderamento ninguém nos dá. Nós nascemos com ele, é o nosso querer que nos diz assim: vai, você é capaz. E o empreender é a mesma coisa, você precisa de coragem. Você precisa de coragem para empreender e saber: olhe, é comigo. Eu é que vou ter que acordar todo dia e me reinventar e ver o que é que eu preciso fazer de diferente para ter diferenças, para ter um negócio sustentável. E do empreender feminino, você observa que muitas pessoas acham que o empreender é só você ter uma empresa. Mas eu não acredito que o empreender é só ter empresa. Empreender, para mim, é você empreender sua própria carreira. Eu empreendi minha carreira. Eu não me esqueço nunca, quando eu fui ser entrevistada por Carlos Andrade, que é farmacêutico, depois que eu já estava formada. Carlos Andrade tinha uma rede de drogarias em Salvador e eu fui procurar ele para pedir emprego. Mas eu disse a ele que eu não queria um emprego para poder receber o salário de farmacêutico, que o pessoal fazia de conta que pagava e o farmacêutico fazia de conta que trabalhava, porque eles queriam farmacêutico bem distante dos negócios dele, porque não, farmacêutico não era bom para os negócios. E aí eu me lembro que
ele me entrevistou e disse que naquele momento não tinha nada, nenhuma função. Eu, nessa época, eu era casada com um médico, eu tinha 2 filhos pequenos, mas eu disse a ele: eu quero trabalhar. E um mês depois, ele comprou uma farmácia de manipulação e perguntou: você quer tocar essa farmácia de manipulação? Eu, naquela época, eu não sabia nem por onde começar, porque a faculdade não me ensinou o que era uma farmácia magistral, porque só existia a industrialização. A indústria, quando ela entrou no mercado, ela acabou com as farmácias magistrais, com as pequenas boticas, as farmácias, que é onde tudo começa. É onde uma indústria, antes de desenvolver um produto, ele começa ele em escala de bancada ali, pequenininho, vendo se funciona. E aí eu disse a ele: eu topo desde quando você me pague. Eu não me esqueço nunca que eu disse essa expressão para ele. Eu disse: olha, eu topo, você vai me pagar? Eu não quero esse negócio só de 2 salários para ficar dizendo que vai trabalhar, não. Aí ele disse: vou, doutora, lhe pagar sim. Eu gostaria que você tomasse conta de uma farmácia de manipulação que eu comprei. E assim foi o início da minha história. Eu fui estudar o que era farmácia de manipulação, qual era a diferença entre o medicamento manipulado e industrializado. Eu fui procurar dentro do meu mailing de médicos. Eu era casada com um médico, tinha 2 cunhadas médicas, um irmão médico, no clube dos médicos. Eu comecei a já empreender meu próprio negócio, apesar desse negócio não ser meu. Eu era funcionária da antiga Arte Fórmulas, e eu comecei a cavar. Eu disse: não, esse negócio aqui, eu vou fazer disso a minha vida. E o empreender é isso, é você dar sangue e suor e entrar de cabeça e falar assim: bom, eu vou fazer algo aqui que dê certo. E acredito que a maioria das mulheres hoje, muitas estão empreendendo para ter seu próprio dinheiro, como eu lá atrás, e muitas trabalhando em negócios que ainda são liderados por homens, apesar de elas aparecerem, mas tem sempre um homem que está ali financiando. E você observa nas associações, as mulheres ainda têm pouco coro. Apesar delas estarem lá, elas não têm voz, porque os homens continuam ainda mandando. E eu não brigo por isso, porque eu acho que a gente não tem que brigar para competir com o homem. Tem lugar para o homem, tem lugar para a mulher. E o empreendedorismo feminino é o empreendedorismo que a mulher tem que dizer assim: ó, eu sou capaz, se capacitar, porque não basta ser mulher, tem que ser capaz. Então, o empreender para mim é isso, é você ter a coragem de enfrentar e fazer o seu próprio negócio, sendo ou funcionária ou tendo a sua própria empresa. Eu espero que eu tenha respondido. Pensando nessa questão do empreendedorismo feminino, teve algum tipo de discriminação por você ser mulher, ou você nunca sofreu nenhum tipo de discriminação, ou ela não vai conseguir, né? Ela não vai ter condições de conseguir crescer da forma que você cresceu, né? Da forma que você é referência hoje na Bahia e no Brasil. Existiu nessa trajetória sua da EDSA Brasil algum tipo de discriminação por você ser mulher, algum tipo de dificuldade? Não existiu só por eu ser mulher, existiu por eu ser mulher, existiu por eu ser nordestina. Quando eu chegava em São Paulo, o pessoal já dizia: vem a baiana. Então, a discriminação sempre existiu, mas eu não tinha medo. Eu tinha algo, é como eu sempre digo, eu tenho medo da minha coragem. Então, eu não me intimidava, nem com homem, nem com mulher, nem com ninguém. Eu tinha bem claro o que eu queria. Se você perguntar assim, o que é que faz uma pessoa chegar ao sucesso? É a determinação, é o foco, assim, botar numa lente de aumento bem grande e dizer: olha, eu vou conseguir aquilo ali. E foi assim. Então, tinha discriminação em São Paulo, tinha discriminação nos congressos onde ia. Eu não me esqueço nunca, uma vez tinha um congresso em Goiânia, feito pelo Conselho Federal de Farmácia. Ia ter a apresentação das farmácias de manipulação, que tinha certificação ISO 9000. E tinha lá o nome de 3 empresas. Eu, na minha ousadia, liguei para o presidente do Conselho Federal de Farmácia, me apresentei como empresária da Bahia e disse que minha empresa também tinha certificação ISO 9000. Se eu poderia apresentar o nosso case. Ele prontamente aceitou que eu entrasse, nem o nosso nome estava no programa. Imagine você, quando eu cheguei lá, quem era o presidente da mesa? Doutor Evandro Torcasco, o maior dos empresários do setor de farmácia de manipulação do Brasil. Olha como ele me apresentou. Depois que as empresas, as 3 que estavam no programa, tinham se apresentado, ele falou: olha, tem aqui uma pessoa do Nordeste que se ofereceu para apresentar a empresa dela.
Ela também é uma empresa certificada ISO 9000. Eu convido aqui Edsa Brasil para apresentar sua empresa. Isso já me envenenou, eu já saí da cadeira, disse, Claro. hoje. Quando eu levantei, eu primeiro agradeci ao Conselho Federal de Farmácia a oportunidade de estar ali, sentada àquela mesa, para apresentar o nosso case, apesar de ser do Nordeste, apesar de ser mulher. E disse, bom, vocês sabem que um processo de qualidade começa pelas pessoas. E eu não vou apresentar minha empresa, eu vou chamar a minha gerente da qualidade aqui, Joelma Novaes, para apresentar a minha empresa. Então, eu me emociono até hoje, porque foi assim, eu fui desmoralizada praticamente por um colega que era farmacêutico, que ele é um PCP, e ele me discriminou por ser mulher, por ser nordestina. Hoje, quando ele me conta, ele bate referência, porque eu conquistei meu espaço. Eu conquistei meu espaço no Brasil. Quando eu fui para o Conselho Federal de Farmácia receber a comenda de farmacêutica. A primeira mulher nordestina. A primeira mulher nordestina a receber e representando o setor magistral. Para mim foi uma honra. Indicação de doutor Altamiro e doutor Martinelli. Quando eu cheguei lá, esses homens que eu chamo como a Irmandade da Manipulação, que são os dois irmãos Torcás, que não tenho medo de dizer nome, porque inclusive eu chamo eles de Irmandade e eles sabem disso, eles mandavam no setor de farmácia de manipulação no Brasil. Quando eles olharam para mim assim, Edsa, mas por que você está recebendo Menegasso de São Paulo, do Conselho, na época, Regional de Farmácia? Ele falou, é a mais que merece. Então, doeu para eles, Edsa Brasil, receber essa comenda pelo Conselho Federal de Farmácia. E para mim foi uma honra, mas merecidamente. Que eu conquistei isso, não foi pelos meus belos olhos, não foi por eu ser mulher, foi pelo meu trabalho. Durante toda a sua fala, desde o início você fala, né, da questão de ser mulher, de ter engravidado 2 vezes durante a graduação, fala de todas essas questões de parênteses que colocam antes, né, no início da sua carreira, antes, né, de apresentar a sua empresa, os parênteses colocam por ser mulher, por ser nordestina. O que é que você poderia, já que é uma referência, né, poderia, para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, poderia dizer, se você é mulher, quer ser uma empreendedora na área de farmácia magistral, o que elas precisam pensar, né, nesse caminhar, nessa iniciativa? Primeiro, ela precisa avaliar o querer dela. Ela quer realmente? Porque tem muita gente que diz que quer e não quer. Porque o querer é renúncia. O querer dói. O querer, você tem que abrir mão de muitas coisas. Eu abri mão de muitas coisas. Eu nunca levei meus filhos ao dentista. Quem levava meus filhos ao dentista era a minha secretária, que era a babá, era o motorista. Eu trabalhava 10 horas por dia. Então, hoje, para uma pessoa ter sucesso como farmácia magistral ou qualquer outro negócio, ela primeiro precisa saber se ela quer. Porque esse querer é o que vai movimentar ela. Eu sempre digo que sem paixão e sem suor você não consegue a lugar nenhum. Então, a paixão é que ele diz assim, ó, respira todo dia na hora que vem aquela maré baixa e você dominar as vísceras do negócio, você ter o conhecimento suficiente para, se você não sabe o que é EBITDA, se você não sabe o que é um DRE, se você não sabe o que é margem de lucro, se você não sabe o que é CMV, você tem que ouvir, fazer cara de paisagem, como até se soubesse, e depois ir procurar. Então, para você ter sucesso, você precisa querer, depois fazer um plano de negócio, lembrar do indicador e polegar, dinheiro, porque muitas pessoas acham que dinheiro é problema. Não, para mim dinheiro é solução. Se você almeja ter um negócio, você tem que fazer um plano de negócio. Porque na hora que você abrir o seu negócio, você gastei o dinheiro todo, sim. E o fluxo de caixa vai ser como? Se você abrir um negócio que está faturando 100 e depois ele começa a faturar 500, você tem ideia do que vai acontecer depois? Você vai ter que ter um estoque proporcional a 500, né, Martinelli? E muitas pessoas esquecem disso. Muitas pessoas esquecem de fluxo de caixa. Então, para você ter sucesso, você precisa de um plano de negócio. Nós temos hoje uma instituição chamada Sebrae. Parte da minha formação como empresária foi do Sebrae.
fui fazer vários cursos no Sebrae. O primeiro de qualidade total foi no Sebrae. Contabilidade. Eu lembro muito meu advogado, que era desde a época de A Fórmula, que foi a primeira empresa, depois de Arte Fórmulas, eu mudei o nome dela para A Fórmula, quem criou o nome A Fórmula fui eu. Doutor Pedro, quando eu conversava com ele, ele disse, Edza, eu gosto de falar com você, porque você não se satisfaz com eu simplesmente, você quer entender. Eu disse, doutor Pedro, eu quero entender para poder entender com o senhor e a gente ver qual é o melhor caminho. Então, falando um pouco da minha experiência como A Fórmula, como eu disse no início, os meus ex-sócios me deram 10%, Carlos Andrade, que é farmacêutico, e depois eu consegui comprar mais 5%, e depois disso, eu nunca mais quis comprar nada, porque eu sabia que eu nunca ia poder ter 55% das cotas, então, para mim, era o suficiente, os 15%, e eu trabalhar e ter o melhor resultado possível e guardar o meu dinheiro para um dia eu ter o meu próprio negócio, sem ficar mais dependendo dos pensamentos que já não caminhávamos junto, eu e ele e o irmão dele. Então, minha história na Fórmula foi essa, eu construí o setor de farmácia de manipulação de norte a nordeste, eu andava em cima de um avião, eu saía daqui e ia fazer prospecção em mercados, eu nunca sabia o que era uma prospecção. Estudar um ponto, saber se aquele ponto ia dar certo ou não. Estudar se uma pessoa tinha perfil para ser empresário ou não, porque muita gente quer ser empresário. Mas eu não esqueço de uma frase que Carlos Andrade um dia me disse, doutora, o comércio é para todos, mas nem todos é para o comércio. A mesma coisa é ser empreendedor, é ser empresário. Muitas pessoas acham que botar uma empresa é só ter o dinheiro e botar a empresa. Não funciona assim. Então, no processo da construção da marca A Fórmula, foi assim. Foi através de corpo a corpo, desenvolvendo o mercado, visitei médicos, vários médicos em Salvador, Maceió, Recife, Natal, João Pessoa, Manaus, Belém, Brasília. Eu não mandava ninguém, não, para apresentar a fórmula. Eu fazia prospecção não só do mercado, no ponto comercial, mas de ensinar o médico a prescrever, do médico ter credibilidade na farmácia magistral. E uma das coisas assim que eu sempre fiz foi me acercar de pessoas que sabiam mais do que eu. Que é outra coisa que muita gente deixa a vaidade falar mais alto. Eu não. Eu sempre me acerquei de pessoas que sabiam mais do que eu e até hoje eu me acerco delas. Sempre procuro aprender mais. Por quê? Eu sei que eu não sou a dona da razão. Eu não tenho conhecimento de nada. Aliás, ninguém deve ter o conhecimento. E hoje, no mundo da internet, é uma velocidade brutal. Você não consegue acompanhar nem os universitários, imagine eu. Então, com a fórmula, né, quando chegou o número de 70 lojas, que já tinha um sócio, que era de Belém do Pará, e os 3 sócios comigo, era 4, já não estávamos mesmo na mesma vibe, com os mesmos pensamentos, eu resolvi sair. E disse a eles, olha, eu vou sair. Ah, você vai assinar um contrato aqui de não compete. Eu já sabia o que era não compete. Eu te lembra das cotas lá que eu ajudei a vender da empresa de São Paulo? Eu já sabia o que era não compete. Eu falei, não vou assinar contrato com você, não. Eu sou farmacêutica. A única coisa que eu sei fazer é ser farmacêutica. Eu vou sair da sociedade com vocês. Por enquanto, vou usar a marca Fórmula, mas depois eu vou ter minha própria empresa. Mas não pode. Eu falei, como não pode? O conhecimento é meu, eu vou para onde eu for, eu vou levar. E foi um ano de negociação para me sair da sociedade. E com se eles. você não soubesse o que era não compete, não poderia competir durante quantos anos? 5 anos. É muito tempo. Não assinar isso nem por um mês. Um mês já é muito. Se foi eu que construí a empresa, não tinha dinheiro no mundo. Então, é como diz Martinelli, eu sou posicionada. Quando eu digo não, é não. Quando eu digo sim, eu vou fazer como esse sim acontecer. E foi assim que eu construí, depois de 25 anos, sócia de Carlos Andrade e irmãos, eu construí a Singular Farma. Quando eu saí da Fórmula, eu saí com minhas cotas em lojas, 2 lojas, com os débitos pertinentes à marca, porque a empresa... Eu já sabia calcular valor de empresa,
E eu saí com a parte que me cabia, foi estoque, foi 2 lojas e meus 21 funcionários, com os débitos trabalhistas dele, porque você sabe que muita gente Sim. acha: o funcionário tem débito. Claro que tem. Sua empresa, ela é calculada baseado no passivo trabalhista que ela tem. Eu levei meus 21 funcionários. Construí a Singular, começando com 21 funcionários, 2 lojas. Hoje nós temos 18 laboratórios no estado da Bahia, Pernambuco e Sergipe, depois de 8 anos. Tenho mais de 200 funcionários entre os meus diretos e os indiretos, que são os das franquias. E digo a você que, quando eu saí da Fórmula, eu disse: eu não quero mais ter uma grande empresa. Por quê? Porque grande empresa dá muita responsabilidade. E eu queria ter mais tranquilidade. Durante 25 anos, eu não vi meus filhos crescerem. Eu dei o melhor que eu podia para eles, mas muitas coisas eu gostaria de ter feito com eles e não fiz. Hoje eu posso fazer com meu neto. Mas com eles eu não fiz porque eu tinha um propósito. Eu sabia claramente o que eu queria. E construí a Singular Farma hoje. Tenho um filho que trabalhou no Grupo Fagron e que, durante 5 anos, ele morou em São Paulo, entendeu muito do mercado de farmácia de magistral e tem no sangue também o empreendedorismo. E ele veio para Salvador e disse: minha mãe, eu vou tocar agora a farmácia com você. Eu fiquei da minha separação com meus sócios, com a farmácia de manipulação, 2 lojas, e a indústria de cosméticos. E hoje são meus negócios aqui, são de farmácia de manipulação e indústria de cosméticos. Então, meu filho hoje toca a empresa comigo, estamos abrindo frente e acho que hoje a gente fatura igual minha ex-empresa, que eu tinha 15%. Bom, Edson. E o que você teria assim para passar para esses novos farmacêuticos que estão chegando? Sua história de vida já evidencia a luta que você teve para conquistar seus espaços, né? Eu percebo muitas vezes que, não sei se Maria Fernanda concorda, as pessoas estão um pouco acomodadas, né? Elas não querem abrir mão das coisas, elas querem ter tudo ao mesmo tempo que seja rápido, e as coisas não são rápidas, né? Eu me lembro muito bem que eu já tive a oportunidade de almoçar com você em um certo momento e que eu nunca esqueci. E eu sempre também já trouxe isso comigo, a gente precisa botar paixão. Se não tiver paixão, não entre, porque não vai dar certo. Qualquer que seja a menor tarefa, mais complexa que for, a paixão precisa estar envolvida. Eu tenho falado sempre isso aos meus alunos e também em palestras que tenho feito aí pelo estado da Bahia, nas faculdades e universidades para os futuros farmacêuticos. Por mais simples que seja a atividade, coloque paixão nela, que as coisas vão acontecer. E eu queria ouvir de você também, que você pudesse também falar aí para os futuros farmacêuticos e farmacêuticas, né? E farmacêuticas, afinal de contas, nós somos 70% de mulheres na nossa profissão. Um dado de 2015, acredito que já tenha até superado, né? Superado, né? É uma profissão realmente onde as mulheres dominam e elas precisam conquistar, através de luta e de competência técnica, os espaços, né? Não porque você colocou ser só mulher, precisa ter competência e espaço e lutar para conquistar. Mas eu queria que você eu queria que você falasse para qual é o segredo? É só paixão, é dedicação para os futuros farmacêuticos e farmacêuticas? Paixão é o ingrediente que lhe move inicialmente, né? Mas quem vai segurar não é só a paixão, é seu comprometimento com o negócio, com você dizer: olha, eu tenho responsabilidades com isso aqui. Então, muitas vezes a pessoa pensa que é só a paixão. Quando alguém se interessa hoje para ser um franqueado da Singular, a primeira coisa que eu faço é assim: eu quero que você venha conhecer o negócio para ver se você se identifica com o negócio, se você gosta, se você vai se ver fazendo isso todos os dias da sua vida. Porque muitas pessoas acham que simplesmente é botar um negócio e que ele vai crescer lá sem você colocar adubo, sem você colocar água, sem ter sol, não. E você é o sol, você é o adubo, você é a água. Você sabe, você chora e você ri. E para você iniciar um negócio, você tem que dominar o negócio, ter conhecimento do negócio. Não basta ser só farmacêutico. O farmacêutico é um profissional polivalente, é um profissional que tem diversas formas dele atuar. Na indústria, na farmácia de manipulação,
nos laboratórios, nos hospitais, no serviço público, setor de compras. É um profissional altamente diversificado, mas para ele dar certo, ele tem que dominar o conhecimento, dominar e se capacitar. E dizer, olha, eu vou estudar, vou dominar isso aqui, e outra, aprender com os outros. E aprender com aquela empresa. Então, hoje, o profissional, durante a escola, acho que uma grande coisa que ele tem que aprender é que, durante o período que ele está dentro da faculdade, ele tem que aproveitar para aprender, não só as aulas, mas a parte prática. Usar isso em função dele. Nós temos hoje, Martinelli, vários ex-funcionários, não só da Singular, como da Fórmula, que foram funcionários. Primeiro eles foram estagiários, depois eles foram funcionários, e hoje eles são empresários do setor de farmácia de manipulação. E, com certeza, com sucesso. E o que é que fizeram eles a ter sucesso? Eles aprenderam, se doaram, renunciaram, como eu disse a vocês. A gente renuncia a muita coisa. As pessoas só vê o sucesso. A Edis é uma mulher de sucesso. Não procura saber o que eu passei para chegar até aqui. As noites que eu perdi de sono, a perda que eu tive em relação a meus filhos, meus relacionamentos. Eu já casei e separei 3 vezes. É fácil para um homem conviver com uma mulher de sucesso? Isso aí está no protagonismo feminino? Será que as pessoas pensam nisso? O que a mulher paga pelo sucesso dela? Porque poucos homens aceitam conviver com uma mulher de sucesso. Uma mulher que tem ideias próprias, uma mulher que tem nariz em pé, uma mulher que diz, não aceito isso aqui, não. Eu quero é assim. Ou ele não sempre fala, eu quero assim? Então, no protagonismo feminino, eu digo aqui agora que nós temos um outro entrave, os relacionamentos. Os relacionamentos que o homem hoje, ele tem que ver como é conviver com uma mulher independente, uma mulher que tem a mesma carga de trabalho que ele, e muitas vezes ele esquece quando ele chega em casa. Tem lá os 2 meninos pequenos chorando, ele trabalhou o dia todo e ela também. Mas quem é que vai acalentar os filhos? Quem é que vai ver se está tudo ok na casa? É a mulher. Então, muitas vezes, a mulher tem uma carga de trabalho dobrada. E isso, no empreendedorismo feminino, é representativo. Porque nem todo mundo tem o dinheiro para pagar 2, 3 empregadas. E por isso que é uma questão do machismo, né, que a gente fala. Porque há o desencorajamento da mulher frente aos negócios, justamente porque ela vai ter uma renúncia do outro lado, né? Os homens eles não vão apoiar. E aí tem a questão do cuidado. Quem vai cuidar dos filhos? Então, é uma série de questões que leva a mulher, antes de realmente empreender, a pensar se vai estar naquele lugar ou não. Por isso que é muito, muito mais difícil para a mulher. E aí, por isso que é até tão necessário você ter pela ONU, né, um dia para poder fazer com que as mulheres pensem em estarem nesses lugares. Então, é toda uma construção, uma desconstrução desse lugar do machismo que é construído, né, nessa questão do gênero. Então, é bem, bem difícil. Para você, talvez tenha sido um pouco até mais, não digo que mais fácil, mas por toda a estrutura de ter pessoas, né, trabalhando, ter a babá, ter uma condição social um pouco melhor do que outras pessoas para hoje estar no lugar que está. Então, a construção nesse lugar, ele também importa. Pois é, mas eu acho que a primeira condição, eu não tinha o dinheiro. Eu tinha o que eu falei, o meu empoderamento. E que eu acho que muitas mulheres hoje, elas se amofinam diante disso, quando na realidade elas deveriam levantar a cabeça e dizer, não, o filho é meu e seu. A responsabilidade é minha e sua. O trabalho é meu e seu. É por isso que eu digo que o querer é que faz com que a gente tenha resultados diferentes. A coragem de enfrentar o sexo masculino, porque se você disser que diminuiu,
o machismo diminuiu, mas nós estamos numa região do país que acho que ainda Muito feminicídio. é, e é muito forte aqui o machão, é muito forte. Eu vejo, observo isso nas reuniões de condomínio. Só tem uma mulher e 7 homens, ou uma mulher e 20 homens. Eu não tenho medo. E muitas vezes homens viram a cara para mim até hoje, nos prédios onde eu moro, porque eu levanto o meu nariz. Eles estão acostumados com mulheres embaixo do sovaco, a vida toda. Apesar de minha mãe ter sido sustentada por meu pai, mas eu lá atrás, em Paramirim, eu não observava. Apesar dela chamar meu pai de seu Augusto, ela não era subserviente a ele. Ela trabalhava e disputava pau a pau com ele, apesar de não saber ler e escrever. Então, por isso que eu digo, acho que é o posicionamento da pessoa também. Acho que a pessoa, ela também tem que buscar o lugar que ela quer. Eu acho que para a mulher, realmente, com toda a força, com toda a vontade de querer alcançar o sucesso, é mais difícil que o homem, sem sombra de dúvida. E a questão da maternidade, então, porque são 9 meses, né, você carregando seu filho ali na barriga, então, com todas as dificuldades que tem, né, que é inerente, né, ao processo de gestação, tem essa questão do cuidado realmente com os filhos, né, e você é muito mais difícil. A gente precisa ter esse entendimento, entendeu? Que para a mulher é muito mais difícil que para o homem. Com certeza, É muito Martinelli. mais difícil. A Com gente certeza. precisa ter esse entendimento e apoiar realmente essas ações, entendeu? De certa forma, ajudar nos afazeres domésticos, né, de casa, né, na criação dos filhos. Eu evidencio isso também, lá em casa também não é diferente. A minha criação, que eu tenho minha mãe também, né? Que era 3 filhos, sendo dona de casa, meu pai envolvido no processo de trazer o recurso, e ela abdicou a vida dela toda, né? Para criar 3 filhos naquela época que não tinha recurso nenhum, né? Você tinha que. Era fraldas e mais fraldas para lavar, aquelas pias, não tinha energia elétrica. É o trabalho não pago, né? É um trabalho. É um trabalho não pago, né? E é um trabalho maior do que os outros, que é um trabalho braçal, né? É. Muitas vezes o homem está num trabalho ali administrativo ou do pensamento, ele não tem a força braçal que a mulher desprende em casa. Mas eu acredito que nós temos muito ainda a avançar nas questões da mulher no Brasil, no Nordeste talvez um pouco mais, mas eu acredito muito no governo que tem novo aí, que ele briga também pelas questões sociais da mulher, para a questão social dos menos favorecidos, e que eu acho que isso é nosso país, a gente não pode esquecer que estamos dentro do Brasil, num país que a distribuição de riquezas ela é menor, e o que vai diminuir esse gap é o conhecimento. Eu acredito muito no poder do conhecimento da educação. E que isso, os nossos políticos, eles não podem jamais esquecer. E nós, como empresários, temos que cobrar isso da nossa equipe. Não só do conhecimento de empresa para empresa, mas do que eles fazem com os filhos dele também. Da exigência de investir na escola. Mas essa questão você colocou aí também da empresa de cosmético, né? Fugindo um pouco do nosso tema, que é a questão do empreendedorismo feminino da profissão farmacêutica, eu fico um pouco. Estou sempre trazendo essa discussão nos podcasts aqui, essa questão dos cosméticos, né? Como é que a gente consegue avançar o farmacêutico nas indústrias de dermocosmético aqui na Bahia? Eu vejo que a gente está um pouco de fora dessa área. Me parece que outras profissões têm dominado esse campo de atuação. E o profissional farmacêutico tem expertise na sua formação acadêmica para exercer seu labor ali com maestria. Eu estou tentando construir, dentro do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, com os nossos pares, essa discussão mais ampla da indústria de dermocosmético aqui no Estado da Bahia, que o farmacêutico tem inserido. A gente tem poucas hoje, no município de Lauro de Freitas, a gente tem algumas coisas, ali no extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, ali em Ilhéus e Itabuna também, a gente tem alguma coisa, mas eu acho que a gente poderia adentrar mais. Como é que você enxerga essa questão aí? Como é que a gente poderia inserir o farmacêutico mais nessa? Eu acho um campo fantástico.
Eu acho também, é um campo fantástico, Inclusive, mas eu quero pegar uma franquia sua também, de dermocosmético, entendeu? não tem, na nossa indústria nós não temos dermocosmético, não produzimos Não produz, dermocosmético. né? Quais são os itens que vocês produzem? A nossa produção hoje na Em indústria laudo, em né? Lauro de Freitas, 70% da produção são de bases galênicas, que são bases para a farmácia magistral. Nós somos fornecedoras do Grupo Fagron, nós produzimos para farmácias de manipulação em diversos estados no Brasil também. Produzimos a linha de algumas empresas que é marca terceirizada, como aquele produto que você viu no sul do país, é produzido por a gente. E a gente teve uma linha de dermocosméticos aqui, colocamos stand em shopping, mas não tivemos bom resultado. Nós tínhamos, na época, 30 e poucos itens, e hoje, na nossa indústria de cosmético, a gente não tem dermocosmético. E voltando à questão do profissional farmacêutico na indústria de cosméticos, quem disputa esse mercado das indústrias de cosméticos com farmacêuticos são os químicos, né? Que podem ser os RTs. Tem o engenheiro químico. Então, você hoje tem não só o técnico, o químico, o engenheiro químico e o farmacêutico, né? E eu acredito que ainda tem mais alguma outra profissão que também pode ser responsável técnico. E o que eu observo é a questão de piso salarial. O piso salarial desses outros sindicatos são menores. E nós temos no estado da Bahia aqui, esse dado você pode pegar melhor com o Sindicosmética, apesar de ter muitas indústrias de cosméticos, mas tem muitas legalizadas e muitas que são clandestinas. E grandes empresas de cosmético na Bahia, você tem a Vatim, né? Você tem a E-Cosmetics, que fica em Teixeira de Freitas, A inclusive. Vatim fica em Itabuna, né? Itabuna é cosmético, fica em Teixeira de Freitas, ela vende para 18 países, eu acredito que no estado da Bahia ela é uma empresa bem representativa. E ela tem um negócio muito interessante, Martinelli. Eu tive nas instalações, como eu disse, né? Eu gosto de conhecer pessoas e eu fui visitar recentemente a unidade dele de academia do conhecimento em Vitória do Espírito Santo. E uma empresa de parabéns. Ele forma os profissionais para fazer terapia capilar, ele forma o cabeleireiro, ele forma o administrador de salão. E eu não sei nem se não seria algo interessante você, como presidente do conselho, fazer uma visita a esse empresário. Ele é de Vitória do Espírito Santo, Edson Borgo, mas a empresa dele está no estado da Bahia, em Teixeira de Freitas, e ele tem academia onde tem cursos para terapia capilar, que é um mercado que está crescendo muito, que entra bem o farmacêutico, né, o farmacêutico esteta, e acho que seria um mercado que é interessante para o profissional farmacêutico, que, de certa forma, está também na indústria de cosmético, né? Ele tem uma faculdade de... faculdade não, é a academia do conhecimento. Eu fui visitar lá, é um prédio de 3 andares, e ele dá aulas, a mulher dele é farmacêutica, é doutora em óleos essenciais, não me lembro o currículo dela, né? É Lisa. E é um mercado... Aromaterapia? Hein? Aromaterapia. Aromaterapia e terapias capilares, né? Que você sabe que o cabelo é a moldura do rosto. E hoje um mercado que está assim explodindo é cabelo, e talvez seja um mercado interessante para você abrir aí. Inclusive, ela dá cursos de terapia capilar. Ela é uma doutora em formação de... Não seria o farmacêutico desenvolvendo dermocosmético, porque com a Covid também esse mercado, se você observar o movimento da Sephora, de grandes players de cosmético, estão passando por dificuldades, né? Porque os hábitos também das pessoas, mais dentro de casa, você está mais dentro de casa, está usando menos produto, mas diz que alguns produtos aumentaram. Então, acho interessante, talvez, estudar um pouquinho mais aí, mas é um cara que eu indico vocês a fazer uma visita lá em Vitória do Espírito Santo e conhecer a academia dele, que talvez dê uma parceria para fazer aí com o Conselho de Farmácia, para desenvolver farmacêutico de terapia capilar. Acho que é Na área da interessante. estética, né? O farmacêutico ele já tem atuado nessa questão. Recentemente fez até um curso de terapia capilar uma farmacêutica lá do Digiquié. Ela tá bem, né? É por isso que eu estou dizendo, E um ela, mercadão. eu não conhecia, né, essa área de atuação. Eu convidei porque vi no Instagram ela falando sobre terapia capilar. E o curso foi bem avaliado. E se você observar hoje, esse mercado de terapia capilar, quem fazia antes só era o dermatologista. Isso. E não tem nada a ver com implante, né? Não, Não, tem nada a ver com implante. não são com
protocolos de Acho que é microagulhamento. né? microagulhamento, ou uso in loco, ou uso oral. Tem vários processos e que é um mercado que está explodindo. E que eu Faz acho a avaliação clínica. faz avaliação, inclusive, com um aparelho para ver o tipo de cabelo, o couro cabeludo. E que hoje muitas clínicas têm profissionais, que também a fisioterapia está entrando forte também nessa área. A biomedicina está entrando forte. Se você observar as clínicas aqui hoje em Salvador que tem de terapia capilar, acho que não tem nenhuma de farmacêutico. Então não vamos é, discutir não é isso uma no área conselho. privativa. Não é uma área privativa, mas vamos capacitar os farmacêuticos, conhecer esse trabalho dessa academia, Espírito Santo, e abrir mais uma área de atuação para o farmacêutico, né? Exatamente. E ele, por ser uma empresa que está no estado da Bahia, né, uma empresa grande, pode ajudar o É conselho. aqui fica em Teixeira de Freitas. Teixeira e Freitas. É Cosmetics. E a academia dele, ele é ligado à academia aos clientes dele, que compram os produtos dele de salão de beleza. Mas essa parte de tive terapia até capilar recentemente em é uma área nova que ele está atuando. Fernanda, mais alguma... Na verdade, eu estava ainda naquela questão que você estava falando sobre a busca do conhecimento. Né? E aí, basicamente, na sua fala, você fala que não exatamente você precisa ter só o conhecimento técnico, só o conhecimento do farmacêutico. E aí você traz uma série de outras questões, inclusive da área financeira, de planejamento. O farmacêutico, que é hoje o que é o ouvinte que está vendo aqui esse podcast, quando ele for buscar esse conhecimento para além da área técnica de que ele já possui, onde ele pode buscar? Você citou o Sebrae, mas existe alguma outra instituição, outra possibilidade? O que você poderia... Claro. O nosso curso de farmácia não é diferente do curso de medicina, não é diferente do curso de odontologia, não é diferente do curso das áreas de saúde, né? Nós somos técnicos formados, sabemos, dominamos, a faculdade nos ensina a produzir medicamentos. Mas quando a gente sai de lá, a primeira pós-graduação que eu fiz foi em administração de empresa, na Unifax. Depois eu fiz um MBA em marketing pela SPM. Então, hoje você tem faculdades em Salvador que oferecem pós-graduações ou curso de extensão que ensina você a ser um farmacêutico não voltado só para o cliente, mas voltado para a sobrevivência de uma empresa, que é isso que eu digo. Muitas vezes, o porquê que o farmacêutico ele foi excluído das drogarias? Dizia que ele não tinha espaço nas drogarias, porque ele estava ali só cuidando dos controlados e esquecia que uma empresa ela tem um demonstrativo de resultado e que uma empresa precisa ter o quê? Lucro. É o capitalismo. Vivemos não é questão do capitalismo. Como é que você não tem lucro e você mantém uma empresa? Aí não é melhor você pegar o dinheiro e botar no banco, na poupança, e não ter as preocupações que o empresário tem? É porque eu falo isso com muita tranquilidade. Para mim, empresa tem que ter lucro. Do contrário, é melhor você pegar o dinheiro e botar no banco. E viver, na praia, lá com as suas Havaianas, né? Então, exceto as empresas que são empresas que não têm fins lucrativos, que não é o caso das empresas privadas. Então, acho que o profissional farmacêutico ele precisa se capacitar de saber o que é um DRE, o que é um fluxo de caixa, saber gestão de pessoas, como as leis trabalhistas, entender de leis trabalhistas, como funciona, entender de tudo que acerca um negócio. Do comercial, de saber que não adianta ele criar um super dermocosmético, mas o dermocosmético não tem mercado porque ele é muito caro. Ele tem que usar, primeiro, as ferramentas que é o mercado. Tem os dermocosméticos aqui, ele vende por 10. Como é que eu vou vender um por 100? Eu vou conseguir vender? Tem pessoas que se julgam técnicas perfeitas, maravilhosas, criam uns produtos maravilhosos que você passa no rosto, no mesmo dia a cara fica toda esticadinha, não precisa mais nem usar. Sim, quanto é o custo desse produto? Então, tem técnicos que são assim, se dizem exímios técnicos e não tem sucesso. Por quê? Porque esqueceu da viabilidade, esqueceu de estudar os concorrentes desse produto. E isso é uma formação que a nossa faculdade não nos ensina. Sim. Então, se você observar hoje, Martinelli ele tem um laboratório. Não tem ainda, não tem? Tem. Ele tem um laboratório de análise clínica, ele deve observar os concorrentes dele, o que está acontecendo, o que ele vai fazer de diferente, o que ele pode
o que é viável, o que não é viável. Ele não simplesmente diz, eu vou botar isso aqui porque eu gosto. Não é porque você gosta, não. Então, eu tive muita dificuldade no processo de seleção, muitas vezes de um franqueado, quando eu chegava para o franqueado, isso aqui não pode fazer. Era difícil para ele entender. Era difícil para ele entender que na recepção, na frente de loja, não cabia uma imagem de uma santa ou um crucifixo. Porque a crença dele não era, muitas vezes, a crença do cliente. Sim. Então, isso a faculdade não nos ensina. Quem é que nos ensina marketing? Quem é que nos ensina a você ser um marqueteiro de primeira linha? A faculdade de farmácia não ensina. E você há de convir que nenhuma empresa pode viver sem o seu marketing. Então, ao longo da minha vida, eu não só estudei a parte técnica, eu me capacitei de conhecimentos que são auxiliares para ser empresária. A mesma coisa. Aí você vai dizer, mas e o farmacêutico que vai trabalhar, que não vai ser empresário, precisa também? Claro que ele precisa. Ele vai ser gestor de uma área de um hospital. Como é que ele vai gerir se ele não sabe quais são os impostos que incidem sobre uma folha de pagamento? Se ele não sabe que ele vai demitir alguém e que tem um custo aquilo ali e que ele tem que saber de qual é salteado, que o funcionário pode pegar a rescisão e perguntar a ele, o que é isso aqui? E ele não sabe explicar. 2 dozeavos de férias, 2 dozeavos de 13º, e você há de convir que muita gente não está nem aí com isso, acha que ele não precisa aprender isso. Então, eu acredito que o conhecimento de um profissional farmacêutico, ele acho que é superior aos outros profissionais, porque ele vai atuar em diversas áreas, ele não vai atuar só na área de saúde, ele vai atuar em comércio, ele vai atuar em indústria. Então, acho que nós temos diversas faculdades em Salvador aqui que dá essa formação para esses profissionais. Edza, a gente sempre ouviu falar, né? No final de tudo, a gente tem que plantar uma árvore e escrever um livro. Eu não sei se você já plantou a árvore, o livro eu sei que você escreveu, mas não é o seu final. Né? Então, você está quebrando um paradigma. Né? A gente vê as pessoas comentando, eu tenho que escrever um livro, não sei o quê. Queria falar um pouco do seu livro que despertou, né, a você buscar, né, escrever uma autobiografia, né? E eu recebi um exemplar, queria lhe agradecer, né? Ainda não li, né? Tá lá na cabeceira da cama, porque eu estou lendo outros exemplares de outras obras que recebi também recentemente. Como eu estou viajando bastante, aí eu não tenho levado, né? Mas antes de dormir eu sempre leio 1, 2, 3 capítulos, aí eu esqueço, eu volto de novo, leio de novo os capítulos, mas está lá guardado. Deve ter 1, 2, terceiro. Esse ano eu não sei se eu termino, mas eu acho que o início do ano que vem eu vou ler. Mas o que foi que lhe levou a escrever, né, essa autobiografia? Foi as pessoas pedindo ou foi uma questão de vaidade? É porque tem vaidade também, né? Todos nós precisamos ter vaidade também, né? Vaidade faz parte do processo, é importante a gente ter, como vem somar e que não faça mal a ninguém. É exato. Vaidade é uma dos benefícios que a gente deve ter para ter sucesso. Se a gente não tem vaidade... Eu sou extremamente vaidoso com o que construí dentro da minha profissão farmacêutica. Minha rede de relacionamento, meus amigos, entendeu? Minhas portas que se abrem quando você, a Martinelli pediu. Então, eu sou vaidoso com isso. Então, um processo que a gente constrói, né? A história do livro é exatamente para eu me apoderar da minha história, né? Ninguém pode dizer que o que eu construí foi outro que construiu. Então, minha história está ali, registrada, porque outras pessoas estavam se apoderando de parte da minha história. Certo? Entendi. Então, o meu livro foi feito, como você está dizendo, né? Não é porque é fim de carreira, mas é porque algumas pessoas estavam dizendo que construiu a farmácia de manipulação na Bahia, que não é Edsa. Então, ali é a história de Edsa, como Edsa mudou a farmácia de manipulação no Brasil e a participação dela no cenário, inclusive nacional. Qual o nome do livro? Edsa. Edsa? É. O livro não foi eu que escrevi, mas tem a autorização minha para a jornalista Jaqueline Moreno. Ela que escreveu o livro, ela sentou comigo várias vezes e com várias pessoas que conviveram comigo. Ela escreve a minha autobiografia autorizada. E o livro veio exatamente para deixar claro quem é Edsa e qual é a parte de Edsa na história da farmácia magistral no Brasil. Eu estava agora na Europa, né, visitando alguns players da Fagron, e durante uma semana eu tive com a COO,
que é a chefe maior das operações, que é uma holandesa que trabalhou 20 anos na Unilever. E eu dizendo a ela um pouco da minha história, ela disse, olha, você subestima a sua história. Você foi quem abriu o mercado da farmácia de magistral no Brasil. Foi você que levou a Fagron para o Brasil. E eu não me esqueço nunca de como aconteceu isso, Martinelli. Como eu disse aqui no início da conversa, né, o FIP, ele abriu as portas. E hoje o mercado de farmácia de manipulação no Brasil, eu, com a minha experiência de 30 anos, digo que quem mudou isso, parte dessa mudança foi a Fagron. Os investimentos que tem hoje no setor que antes as pessoas não faziam grandes investimentos por desacreditar que era um setor seguro, que era um setor que a Anvisa não poderia a qualquer momento canetar e acabar, porque nós temos um lobby da indústria farmacêutica que é muito grande, porque eu não digo que são as farmácias de manipulação aqui, que são meus concorrentes. O maior concorrente da farmácia magistral é a indústria farmacêutica. Nós ocupamos um percentual muito pequeno diante do mercado de medicamentos, mas você sabe que eles são fominhas. Eles querem o mercado todo para eles. É verdade. E de quem é esse mercado de farmácia magistral? É do farmacêutico. Exclusivamente do farmacêutico. Não existe farmácia de manipulação sem farmacêutico. E agora, lá na Europa, eu vi na Polônia não, na Holanda, uma unidade de farmácia de manipulação produzindo antibióticos de catéter, dose individualizada, validade de 20 dias, Martinelli. Um sonho que eu não vejo se no Brasil tem mercado para isso, porque a indústria não vai deixar. Mas nos Estados Unidos você tem os catéter de terapia da dor, que isso nem chegou no Brasil ainda. Por quê? Porque tem que ser um investimento pesado, mas que é uma ação exclusiva do farmacêutico. Que são medicamentos igualzinho da nutrição parenteral, que são produzidos com a data de validade curta e que a indústria farmacêutica não tem. E que eu acredito que no futuro não vai demorar muito. Por quê? Porque nós temos hoje uma questão de políticas, de planos de saúde no Brasil. Os planos de saúde hoje querem cada vez mais diminuir seus custos. E os medicamentos dão impacto significativo nos custos deles. E como é que vai diminuir esses custos levando os pacientes para onde? Para casa, home care. Home care. Que é um mercado que também é pouco explorado ainda pelo farmacêutico. Então, gente, eu sou farmacêutico e digo que é uma profissão milenar e que tem trocentas coisas. Basta as pessoas também se capacitarem, se formarem, acreditarem que são capazes, lembrarem do indicador e do polegar, que é o din-din. E hoje tem muita gente que quer investir em negócios, em bons negócios, em negócios que têm uma rentabilidade boa, em negócios que serão o futuro. E eu acredito que a farmácia de manipulação nunca vai morrer. Somos essenciais para a comunidade. Fernanda, tem alguma... Não, na verdade, eu tava ouvindo... Pra gente fazer aí as considerações finais. Ouvindo aqui sensacional. a história, né? Quem vai assistir, aqui. Quem vai ouvir, com certeza vai... E caso não lhe conheça ainda, vai lhe ter como referência, porque é uma história de mais de 30 anos, de construção, inclusive, né? Da própria... Sua história se mistura com a história da farmácia magistral. Então, para aquelas pessoas que têm uma paixão ou que começam a querer entrar na área, com certeza vão nos ver e nos ouvir e vão se encantar. Só agradecer aqui por estar nesse momento aqui pertinho lhe ouvindo. Eu também queria agradecer, né, em nome do Conselho Nacional de Farmácia do Estado da Bahia, essa oportunidade magnífica de passar essa restinho de tarde aqui com você, né, explanando um pouco do seu conhecimento para os futuros farmacêuticos, para os farmacêuticos. Né, acho que vai ser formidável esse podcast. Acho que a galera vai curtir bastante, compartilhar nas redes sociais do Conselho, YouTube, Spotify. Mas eu queria que você fizesse suas considerações finais também, né, para a gente encerrar. Primeiro, agradecer ao Conselho, agradecer à pessoa de Martinelli, não esquecendo do meu amigo Altamiro, me desculpe, mas eu não posso esquecer de Altamiro. Claro! E dizer assim ao profissional Ele farmacêutico... virá aqui também em janeiro, comemoração do farmacêutico, a gente vai fazer um podcast especial, Martinelli e Altamiro, agora vai ter que colocar uma cerveja aqui.
Eu agradeço muito e dizer ao profissional farmacêutico, não desista dos seus sonhos. Eu cheguei aqui de cara, vi uma frase que está ali em cima, cuidado com o medo. Ele adora roubar sonhos. E o medo nos paralisa, o medo nos amorfina. E eu acredito muito no potencial do profissional farmacêutico, naquele profissional que diz lá dentro assim, ó, eu sou capaz, eu não vou me amorfinar. Agora, sabendo que é uma dor e uma delícia, né? E estou à disposição, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco da minha história, de quem é Edsa. Meu livro está à disposição, tem no Google, mas tem também na Singular. A gente fez uma nova edição, produzimos mais 1.000 exemplares. A primeira edição foram 200 exemplares, mas como tiveram muitas pessoas. E o intuito do livro foi incentivar outras mulheres a construir e ser a protagonista da sua própria história. É claro que muitos têm ideias também para os homens, mas é um livro que provoca também a mulher de saber que uma gravidez não é doença e que ela pode ter os filhos dela, ela pode amá-los. Eu tenho 2 pérolas raras, que são Igor e Bruno, que são meus filhos. Agradeço todo dia a Deus, serei 2 filhos perfeitos. E hoje eu tenho um neto, Bento, e uma segunda neta para nascer em janeiro, Cora. E para mim, assim, eu sou muito feliz com o que eu construí e agradeço muito estar aqui e poder contribuir com a minha história e estou à disposição para quem quiser saber um pouquinho mais. Obrigado, Edsa. Obrigada, Martinelli.